Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 21 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7 nessa edição de segunda-feira aqui do Jornal Verde Vale. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Aumento da oferta de voos faz número de turistas estrangeiros no Brasil bater recorde. Fazenda tenta endurecer regras e governos podem ficar proibidos de dar incentivo fiscal. Trabalho infantil volta a cair e atinge 1,6 milhões de jovens. Prefeito reeleito de Trindade, Marden, se lança candidato à presidência da AGM. STF decide que medicamentos não concedidos pelo SUS não poderão ser concedidos na Justiça. Voto em trânsito não será permitido no segundo turno das eleições. STF derruba a lei goiana que criminalizava incêndios em áreas protegidas. Mega Sena, prêmio acumula e sobe para 51 milhões de reais. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de segunda-feira, uma excelente semana para você que a partir de agora passa a conferir mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Municípios, estados e o próprio governo federal poderão ser proibidos de conceder ou ampliar benefícios tributários se, ao fim de cada ano, não tiverem recursos suficientes no caixa para honrar os chamados restos a pagar. O endurecimento da lei da responsabilidade fiscal pode impactar cerca de 300 cidades que atualmente não respeitam esse equilíbrio. A mudança, patrocinada pelo Ministério da Fazenda, foi aprovada pelo Senado num projeto de lei que trata da renegociação de dívidas dos estados. Se for chancelada dessa forma pela Câmara, a nova regra começaria a valer a partir de 2027. De acordo com dados do Tesouro Nacional, em 2023, 307 municípios apresentaram insuficiência em caixa para arcar com os RAP processados, despesas empenhadas e liquidadas que não foram pagas no exercício, e também com 77 com os não processados, gastos empenhados e não liquidados. O volume de entes atingidos pela medida pode ainda ser maior, segundo especialistas, já que o projeto de lei determina a necessidade de haver recursos também para as demais obrigações financeiras. A insuficiência de caixa no poder público revela que uma administração tem gastos previstos sem ter, contudo, lastro financeiro para arcar com as despesas. E um levantamento da Embratur mostra que os estrangeiros estão cada vez mais escolhendo o Brasil como destino turístico. O número bateu recorde em setembro. Das redes ao piso colorido, o ambiente é um cartão de visitas da cultura brasileira. Tudo pensado para o público que mais frequenta um hostel em São Paulo. 8 em cada 10 hóspedes são estrangeiros. Setembro foi o mês de recorde de turistas de outros países no Brasil, o maior crescimento desde 1989, quando o levantamento começou a ser feito pela Embratur. Em média, a alta foi de 26% em relação a setembro de 2023. De janeiro a setembro, chegaram quase 5 milhões de turistas internacionais. De acordo com a Embratur, as campanhas de divulgação do Brasil lá fora, as iniciativas do setor privado e a ampliação da malha aérea contribuíram para esse resultado. Foram 14 novas rotas em 2023 e outras 11 nesse ano. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz que o setor tem potencial para se desenvolver ainda mais. Trabalho infantil volta a cair e atinge 1.600.000 jovens. Os detalhes com Janaína Oliveira.
O trabalho infantil no Brasil registrou uma queda de 14,6% no último ano, atingindo 1,6 milhão de jovens entre 5 e 17 anos. Essa é a menor taxa desde 2016, representando 4,2% do total de jovens no país. Em 2022, esse percentual era de quase 5%. Os dados são de uma pesquisa do IBGE divulgada nesta sexta-feira. O procurador do Ministério Público do Trabalho, André Canuto, analisa que essa queda se deve a diversos fatores, incluindo a retomada de programas sociais. O fato de que o programa Bolsa Família teve retomada as condicionalidades, ou seja, aqueles requisitos, as condições que são exigidas para a família para a permanência nesse programa de proteção social. E uma das condicionalidades corresponde justamente à frequência escolar. Então, a matrícula dos filhos e crianças e adolescentes nas escolas, mas também a frequência destas crianças e desses adolescentes às atividades escolares. E isso, evidentemente, afasta as crianças e os adolescentes da situação de trabalho infantil. Segundo o IBGE, quase 50% dos jovens em situação de trabalho infantil estão no comércio ou na reparação de veículos. Outras áreas incluem agricultura, pesca e serviços de alimentação. A pesquisa também revela que o número de jovens nas piores formas de trabalho infantil, como na construção civil e coleta de lixo, é o menor da série histórica, com uma redução de 22,5% em relação a 2022. No entanto, ainda são 586 mil jovens nessa situação. O procurador do MPT ressalta a necessidade de ampliar os esforços para erradicar o trabalho precoce. É preciso aprofundar não apenas o debate, mas também as nossas ações, as ações de todos os órgãos que protegem crianças e adolescentes, da sociedade como um todo, que inclui também empresas, porque elas possuem instrumentos para prevenção e combate ao trabalho infantil, e também das famílias, no que diz respeito à proteção das crianças e dos adolescentes. A pesquisa do IBGE também indica que 65,2% das crianças e adolescentes em trabalho infantil no Brasil são pretos ou pardos. Em termos de gênero, 63% dos trabalhadores infantis são do sexo masculino. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, são consideradas formas de trabalho infantil aquelas que são perigosas ou prejudiciais à saúde e desenvolvimento das crianças, além de interferirem na escolarização. De acordo com a legislação, o trabalho só é permitido no Brasil a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44 agora. E o prefeito reeleito de Trindade, Marden, do União Brasil, é candidato à presidência da Associação Goianas dos Municípios, a AGM. E já conta com o apoio de importantes lideranças políticas, como o presidente do Detran e vice-presidente estadual do União Brasil, Valdir Soares, o deputado federal José Nelto e também o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto. Marden terá como vice-presidente o prefeito de Petrolina, Tiago Pacheco, que também era candidato, mas optou por compor a chapa. Na última quinta-feira, Marden e Tiago Pacheco se reuniram com os deputados estaduais Cristiano Galindo e Wagner Neto, além de Bruno Peixoto, para discutir a composição da chapa. Durante o encontro, Marden destacou a importância de assumir a presidência da AGM. Ele também reforçou que, com o apoio das lideranças políticas, pretende buscar soluções para questões regionais e trabalhar para que os municípios goianos possam ter maior representatividade nas decisões estaduais. E um bebê morreu e 6 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR-060 entre Jataí e Rio Verde, aqui no sudoeste goiano, na madrugada deste domingo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, o acidente envolveu uma carreta-baú e 3 carros de passeios. Segundo a ocorrência, a criança tem 5 meses e, assim como os pais, estava presa às ferragens do veículo, um Astra. O casal foi resgatado em estado grave e levado para o Hospital Municipal Universitário, em Rio Verde. No segundo veículo, Renault Clio, de acordo com os bombeiros, foram resgatados outro casal e uma criança feridos. Eles também foram encaminhados para o hospital, juntamente com o motorista do terceiro carro, um Volkswagen Polo. Após a troca do pneu, segundo ele, o Astra teve dificuldade para dar partida e o motorista do Renault tentou fazer um procedimento de recarga da bateria, chamado de chupeta. Nesse momento, o homem lembra que o caminhão invadiu o acostamento e atingiu os 3 veículos. Safra de grãos em Goiás deve aumentar 11%, média maior que a nacional. Saiba os motivos desse crescimento das safras nessa reportagem de Rafael Mesquita. Em Goiás, a safra de grãos 2023-2024 registrou uma produção de 30 milhões de toneladas. A expectativa para a próxima 2024-2025 é de aproximadamente 34 milhões. Aumento de 11,4%, maior do que a média nacional, que é de 8,3%. A superintendente de produção da Secretaria de Agricultura do Estado, Patrícia Honorato, acredita que a tecnologia utilizada em Goiás é o principal fator que explica o resultado. É justamente por conta do investimento em tecnologia, porque a gente está também visualizando o crescimento em produtividade. Então, é a utilização de cultivares mais adaptadas, investimento em irrigação. Então, os produtores de Goiás têm se tornado muito competitivos nesse sentido. Caso a expectativa da safra 2024-2025 se mantenha, Goiás continuará sendo o 4º produtor nacional de grãos, atrás apenas do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. O destaque no estado é para culturas como soja, milho, arroz e sorgo. A recente estiagem histórica não deverá afetar a produção de grãos, avalia o especialista em agricultura Leonardo Machado. As questões climáticas elas são relacionadas nesse momento com o plantio da soja. A gente precisa ter chuvas condizentes para permitir o produtor plantar, fazer a sua colheita lá em fevereiro e plantar o milho no momento correto. Em Goiás, a expectativa de aumento para a safra de grãos em área plantada é de 3,8% em relação à safra anterior. A produtividade também deve registrar alta de 0,4%. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. O Vila Nova anunciou a demissão do técnico Luizinho Lopes nesse domingo, um dia após a derrota por 3-0 para o Curitiba. Foi o primeiro revés do Tigre em casa nessa edição da Série B. O resultado manteve o Vila com 49 pontos e fora do G4. Após a partida, a diretoria colorada se reuniu e decidiu pelo desligamento de Luizinho, assim como do auxiliar técnico Robson Agondi. O treinador de 43 anos esteve à frente do Vila em 26 jogos. Venceu 11, empatou 7 e perdeu 8. Um aproveitamento de 51% dos pontos. Ele assumiu no decorrer da Série B e colocou o Tigre na briga para subir, mas viu o time oscilar nas últimas rodadas. Inclusive, na última semana, o Vila bateu o rival Goiás no Clássico, mas antes havia ficado 3 partidas sem vencer, o que custou a saída do G4. O Vila volta a campo já na terça-feira, às 21h30, contra o Amazonas. O clube ainda não informou quem vai comandar o time. Um novo treinador pode ser contratado. Restam 6 rodadas para o fim da Série B. 5 vezes Corinthians, com a vitória por 2-0 sobre o Independente Santa Fé da Colômbia neste sábado no Paraguai, o Timão é pentacampeão da Libertadores Feminina. As Brabas balançaram as redes com Vicky Albuquerque no primeiro tempo e Eric no segundo para conquistarem uma taça continental. Em 16 edições da Libertadores Feminina, essa foi a 13º com o título brasileiro. Além dos 5 títulos do Corinthians, sendo 4 consecutivos, o Brasil tem troféus com São José de São Paulo 3 vezes, Ferroviária 2 vezes, Santo 2 vezes e Palmeiras. O título da Libertadores Feminina deste ano rendeu ao Corinthians $2 milhões, cerca de 11,6 milhões de reais, ao longo de toda a competição. O valor significa um aumento em comparação ao ano passado, quando o campeão recebeu $1,7 milhão pelo título. O vice-campeão Santa Fé também foi premiado com $600 mil. Jornal Verde Vale. A
Agronegócios. 6h50. O governo de Mato Grosso vai publicar ainda hoje a sanção do projeto de lei estadual de número 2256, que prevê o corte de incentivos a signatárias da moratória da soja no estado. O projeto, que altera a lei estadual 7.598 de 25 de setembro de 2003, que define o plano de desenvolvimento de Mato Grosso, tem como objetivo impedir que empresas signatárias da moratória da soja e da carne tenham acesso a incentivos fiscais oferecidos pelo governo do estado. A medida é de autoria do deputado estadual Gilberto Catani e havia sido aprovada no começo desse mês pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O projeto prevê que empresas interessadas em obter incentivos fiscais e concessão de terrenos públicos não podem estar organizadas em acordos comerciais nacionais ou internacionais. A informação sobre a sanção da Lei Estadual 2256/23 foi dada pelo governador Mauro Mendes durante entrevista ao programa Hora do Agro da Jovem Pan News. O gestor do estado pontuou que a sanção, que vinha sendo solicitada pelo setor produtivo, significa um avanço para a produção. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Tudo indica que ano que vem estará proibido o celular nas salas de aula. Há um acordo pacífico entre governistas e oposicionistas no Congresso Nacional. Todo mundo concorda, inclusive o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o Ministério da Educação diz que tem a iniciativa, o Nicolas, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara, diz que a iniciativa é dele, mas enfim, é um fato muito bom. Os pais com quem eu tenho conversado reclamam que não entendem a letra dos filhos. Os filhos não escrevem mais. Estão perdendo a capacidade de manuscrever. E isso é algo que exercita o cérebro também, o movimento das mãos. Um movimento mais elementar é apertar a tecla. Um movimento mais sofisticado é fazer as curvas de uma letra, né? E estimular a leitura também. Está sendo a volta a um aprendizado que mexe muito com o cérebro e não apenas vem com as coisas prontas, né? Eu, por exemplo, prefiro o livro à televisão, porque o livro exige que eu imagine as imagens daquilo que eu estou lendo. As cores, os cheiros, os lugares. A minha imaginação tem que traduzir o que está escrito. Na televisão, a pessoa fica simplesmente passiva, recebendo tudo pronto. Não exercita nada no cérebro, né? Bom, então, ano que vem vamos ter proibição de celular nas escolas, que já era proibido nas boas escolas. Bom, o Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, por 6-4, está 6-4, falta um voto, o voto de Moraes, né? Está sendo contra a revista, chamada Revista Íntima, em visitas a presídios. Isso estava no julgamento à distância. Aí Moraes pediu vistas. Ele está sendo coerente, porque teve uma cruel revista íntima no domicílio de uma menina adolescente que usava o celular para defender o pai, e houve ordem da Polícia Federal de retirar o celular dela e estavam procurando o celular. Meu Deus do céu. Moraes discorda desse 6-4. Enfim, vamos esperar o resultado disso. Eu queria apenas registrar esse julgamento, porque são direitos das pessoas, mas também é a proteção da lei, né? Imagina levar para o preso uma arma, um explosivo, uma ferramenta, droga, bateria de celular, né? Como se descobre tantas vezes. Falar nisso, estranho esse atentado contra o prefeito de Taboão da Serra. Ele vai para o segundo turno e ele está perdendo no primeiro turno. E aí atiraram contra o carro dele, 5 tiros no mínimo, de um carro blindado. Ele saiu do primeiro turno perdendo por 26-49. Ele vai para o segundo turno agora. E atiraram contra o carro dele e a gente tem que fazer a clássica pergunta que vem lá do direito romano. A quem interessa esse atentado? Eu acho que não interessa ao adversário que está ganhando, que só valorizaria o atual prefeito como vítima,
né? Ele se feriu, um ferimento no ombro, segundo a notícia, embora o carro fosse blindado. Mas é algo que ainda está demandando de esclarecimentos. Eu vi no noticiário que já identificaram um suspeito. Sim, alguém atirou, claro. Agora resta saber atirou por quê, a mando de quem. Enfim, são coisas que a política brasileira, né, tá de tudo. Agora mesmo, pois é, o presidente Lula caiu em casa, deu pontos, foi impedido de viajar pelo médico, e a gente, pelo menos até esse momento que eu estou gravando, não sabe qual foi a circunstância. Ele caiu por quê, né? Ele caiu como? Ele caiu onde? E saiu uma nota que não é completa, porque certamente fizeram tomografia no Sírio-Libanês, né? Até esse momento da gravação não saiu nada a respeito de informações sobre tomografia, né? Foi um ferimento contuso e cortante. Então, cortou na batida, no impacto, cortou o couro cabeludo. Então, foi um impacto forte. E certamente fizeram a tomografia para saber as consequências intracranianas. Ele não foi viajar, porque dentro do avião a pressão é diferente. Dependendo da pressão externa, a circulação sanguínea nos vasos está mais liberada ou não, né? Vamos esperar. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6:57. Agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, a STF decide que medicamentos não concedidos pelo SUS não poderão ser concedidos na Justiça. Voto em trânsito não será permitido no segundo turno das eleições. Prefeitura de Serranópolis distribui ovos de Páscoa vencidos para comemorar o Dia das Crianças. Vamos saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:05. Já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E que no Brasil a questão da judicialização da saúde tem se tornado cada vez mais proeminente, refletindo desafios únicos em relação ao acesso a tratamentos médicos e medicamentosos. Essa quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal interveio com novas diretrizes, estabelecendo critérios para a concessão judicial de medicamentos não ofertados pelo Sistema Único de Saúde. As informações são da revista Veja. Essa medida busca equilibrar o direito dos pacientes que necessitam de medicamentos caros, muitas vezes para condições raras, com a sustentabilidade do sistema de saúde público. A decisão envolve múltiplas partes interessadas, incluindo o Ministério da Saúde, que trabalhou em conjunto com o STF para formular esses parâmetros. De acordo com a determinação do STF, a concessão judicial de medicamentos que não estão disponíveis no SUS só será possível caso 6 critérios sejam atendidos cumulativamente. Esses critérios garantem que os pedidos judiciais sejam analisados de forma criteriosa, reforçando a importância do processo regulatório e científico da decisão sobre quais tratamentos devem ser disponibilizados gratuitamente. Em épocas eleitorais, é comum que os cidadãos enfrentem imprevistos que os impeçam de comparecer às urnas em suas respectivas cidades. Quando isso acontece, a justificativa de ausência se torna essencial para evitar penalidades como multas para aqueles que residem em locais com segundo turno. A situação pode ser ainda mais desafiadora, pois nem sempre o voto em trânsito está disponível. O Tribunal Superior Eleitoral possibilita que eleitores justifiquem as suas ausências por meio de diferentes métodos, assegurando que cumpram com as suas obrigações, mesmo que não possam estar fisicamente presentes no dia do pleito.
Serão discutidos procedimentos e prazos agora para justificar essas ausências. Os cidadãos que estarão fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação, ou seja, agora no segundo turno, têm a tarefa de justificar a ausência. Esse processo pode ser realizado digitalmente, usando o aplicativo do e-Título ou de maneira presencial, por meio do preenchimento do requerimento de justificativa eleitoral nas mesas receptoras de votos ou nos postos de justificativa organizados pelos tribunais regionais eleitorais. A justificativa também pode ser feita após o dia da eleição, com prazo limite até 7 de janeiro de 2025, aplicável ao segundo turno. Isso pode ser realizado presencialmente nos cartórios eleitorais ou por correio enviando o formulário apropriado. E o programa Mais Médicos chega a 80% das cidades abaixo de 52 mil habitantes. Os detalhes é com Diego Brião. O programa Mais Médicos já alcança cerca de 80% dos 4.900 municípios com menos de 52 mil habitantes. Segundo informa o governo federal, isto ocorre menos de 2 anos depois da retomada do Mais Médicos para responder ao desafio da presença de profissionais nos municípios distantes dos grandes centros e nas periferias das cidades. O Ministério da Saúde calcula que quase 27 milhões de pessoas têm acesso à saúde a partir desta iniciativa. O secretário de Atenção Primária da Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, reforça como Mais Médicos se torna importante neste contexto. Mais Médicos é uma política pública fundamental para garantir que a equipe de saúde da família tenha um médico, principalmente naquelas localidades mais vulneráveis, as cidades mais afastadas dos grandes centros, as periferias das grandes cidades. Então, ter retomado o programa possibilitou que mais que dobrasse o número de profissionais no programa, fizesse com que 60% dos médicos da atenção primária, daqueles municípios de alta vulnerabilidade do país, fossem do programa e, ao mesmo tempo, possibilita uma ótima formação para esses profissionais, que cursam uma especialização nas melhores universidades públicas do país, que tenha a oportunidade também de realizar um mestrado. Ainda de acordo com o que salienta o Ministério da Saúde, pela primeira vez na história do Mais Médicos foram abertas vagas para a Amazônia Legal. Nesta região, municípios de alta vulnerabilidade passaram a ter médicos, como a cidade de Amapá do Maranhão, no estado do Maranhão, Anori, no Amazonas, Calcoene, no Amapá, Lizarda, no Tocantins e Santa Luísa do Pará, no Pará, entre outras. O Mais Médicos também cresceu na assistência à saúde indígena. Ainda no primeiro semestre deste ano, um edital do programa abriu quase 200 novas oportunidades para assistência aos povos tradicionais nos distritos sanitários especiais indígenas. Agência Rádio Web, produção e reportagem Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10 e a Prefeitura de Serranópolis, aqui no sudoeste goiano, distribuiu ovos de Páscoa vencidos há mais de 15 dias. Em uma festa de comemoração ao Dia das Crianças, foi o que denunciou uma moradora da cidade. De acordo com a dona de casa, Jéssica da Cruz, adesivos com a logomarca da prefeitura foram colocados por cima das etiquetas dos ovos para tapar a data de validade. A comemoração ocorreu na última sexta-feira. A data de validade, que constava nos rótulos originais, era de 2 de outubro deste ano. O prefeito confirmou a entrega dos ovos e disse que não tinha conhecimento sobre o prazo de validade. Disse ainda que lamenta o ocorrido e que vai investigar como os ovos vencidos chegaram à festa. Ao verem os rótulos originais rasgados, os pais das crianças desconfiaram da situação e começaram a trocar mensagens sobre o assunto. A distribuição dos ovos impróprios para o consumo, mesmo após 7 meses da última Páscoa, causou revolta nos pais. De acordo com a Vigilância Sanitária do município, não houve registros de intoxicação pelo alimento. A Polícia Civil prendeu 2 pessoas e apreendeu 7 máquinas caça-níqueis nos setores Alto da Glória e Jardim América, em Goiânia. A ação fez parte da Operação Ludopatia, deflagrada no sábado. Segundo o delegado Humberto Teófilo, 3 máquinas foram apreendidas em um bar e restaurante no Alto da Glória. No local, um idoso usava um dos equipamentos no momento da ação. O dono do estabelecimento foi levado para a central de flagrantes pela contravenção penal de exploração de jogos de azar continuado e também pelo crime de infração de medida sanitária preventiva em razão da ausência do alvará da vigilância sanitária. Ele não teve a identidade divulgada. Já no Jardim América, os agentes encontraram 4 máquinas caça-níqueis em um bar que também não tinha alvará de vigilância sanitária. O proprietário do local também foi levado à central de flagrantes
pelos mesmos ilícitos. A identidade dele também não foi revelada. Ambos pagaram R$2.000 de fiança cada e foram liberados, conforme o delegado Humberto Teófilo. Sobre a operação, trata-se da 6ª fase da ludopatia, que teve início no dia 23 de setembro. A ação já tirou 70 máquinas caça-níqueis de circulação e prendeu 19 pessoas em 30 dias. Números de crimes reduzem dentro de presídios e continuam caindo em outras áreas do estado. A boa notícia quem nos dá é Isabela Mendes. Durante a apresentação, o governador Ronaldo Caiado destacou que o trabalho ostensivo de fiscalização nos presídios fez com que os detentos deixassem de cometer crimes dentro das unidades prisionais. Está aqui a nossa Polícia Penal. Gente, essa é a maior realidade daquilo que eu falo. O atestado daquilo que eu falo está aqui na exposição. Ou seja, escritório do crime no Brasil são as penitenciárias. E que não é mais no estado de Goiás. Esses números estão aí. Tanto no sistema do avanço que nós tivemos nesse perfil genético que nós temos hoje, quanto hoje nós temos as ações hoje dos crimes insolúveis e que chega-se à conclusão nos processos dentro da Polícia Civil, dentro daquilo que a Polícia Militar aqui mostrando que tem esse enfrentamento mais direto dessas estruturas que estão colocadas aí, o que nós estamos obtendo hoje no estado de Goiás, tá certo? Essa situação toda do enfrentamento do Corpo de Bombeiros Militar, as situações de enchentes e de queimada. O balanço das ações de segurança pública no estado aponta uma redução contínua na criminalidade em Goiás, principalmente de crimes contra o patrimônio. Entra em destaque aqueles que tiveram redução acima de 80%, como no caso de latrocínio, roubo a veículos, roubo de cargas e roubo a instituições financeiras, que não acontece há cerca de 6 anos. Para o secretário Renato Brum, o trabalho de integração entre as forças de segurança pública é responsável por tornar Goiás um estado cada vez mais seguro. São números extremamente importantes. Mostra o trabalho, que tem feito as forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Técnico-Científica, a Polícia Penal. Nós estamos trabalhando de forma integrada. E ao longo desses mais de 5 anos, 5 anos e 9 meses, os índices estão aí para confirmar todo o trabalho que nós temos feito, não só de forma preventiva, como também de forma investigativa. São vários segredos, vai desde o controle carcerário, que hoje é muito bem feito, como a integração das forças, como a presença do Estado, dos comandantes das forças, do nosso governador. A gente trabalha também muito com a inteligência para antecipar que esse crime aconteça. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. E o Flamengo é finalista da Copa do Brasil pela 10ª vez em sua história. Com 1 a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, o rubro-negro conseguiu segurar o empate em 0-0 até o fim e eliminou o Corinthians na Neoquímica Arena no jogo de volta da semifinal. No Maracanã, a equipe comandada por Felipe Luiz havia vencido por 1-0. Depois de eliminar o Corinthians, o Flamengo agora vai encarar o Atlético Mineiro nas finais da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos. Charles Leclerc foi o vencedor do GP de Austin nos Estados Unidos, disputado neste domingo. O monegasco fez uma prova impressionante ao largar na 4ª posição e garantir a liderança ainda nas primeiras curvas. A Ferrari ainda garantiu uma dobradinha no pódio, com Carlos Sainz em segundo. A 3ª colocação ficou com Max Verstappen. Essa foi a 3ª vitória de Leclerc da temporada. Ele teve uma atuação impecável, aproveitando-se da disputa entre Verstappen e Norris no início da prova para assumir a liderança. A corrida foi marcada por um acidente com Lewis Hamilton, que após largar no fim do grid e ganhar 5 posições, acabou na brita, forçando a entrada do safety car. A Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana com o GP do México. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17. Projeto de uma usina de etanol de milho no município de Alto Araguaia prevê investimentos da ordem que pode ultrapassar R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Localizada às margens da BR-364, possuindo conexão com a ferrovia, a fábrica deverá produzir mais de 1 milhão de metros cúbicos do biocombustível, além de 727 mil toneladas de farelo de milho seco. A informação é do governo do Mato Grosso, que pontua que, de acordo
acordo com o projeto, a usina deverá contar com 250 funcionários na fase de operação em tempo integral. Mato Grosso é o maior produtor nacional de etanol de milho. Segundo informações da União Nacional do Etanol de Milho, a UNEM, as 11 indústrias em operação hoje no estado produziram no ano de 2023 mais de 4,4 bilhões de litros de etanol de milho, cerca de 73% da produção nacional. As usinas estão localizadas em Nova Marilândia, Poconé, São José do Rio Claro, Lucas do Rio Verde, 2 em Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Jaciara, Campos de Julho e Primavera do Leste. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18. E a partir do dia 1º de novembro, o Pix terá regras mais rígidas para garantir a segurança das transações e impedir fraudes. Transferências de mais de R$200 só poderão ser feitas de um telefone ou de um computador previamente cadastrados pelo cliente da instituição financeira, com limite diário de R$1.000 para dispositivos não cadastrados. O Banco Central esclarece que a exigência de cadastro valerá apenas para os celulares e computadores que nunca tenham sido usados para fazer o Pix. Para os dispositivos atuais, nada mudará. Além dessa novidade, as instituições financeiras serão de melhorar as tecnologias de segurança. Elas deverão adotar soluções de gerenciamento de fraude capazes de identificar transações Pix atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente, com base nas informações de segurança armazenadas no Banco Central. As instituições também terão de informar aos clientes em canal eletrônico de amplo acesso os cuidados necessários para evitarem fraudes. Elas também deverão verificar pelo menos a cada 6 meses se os clientes têm marcações de fraude nos sistemas do Banco Central. As medidas, informou o banco, permitirão que as instituições financeiras tomem ações específicas em caso de transações suspeitas ou fora do perfil do cliente. 7h19, ataques cibernéticos crescem 67% no Brasil no segundo trimestre deste ano. A matéria que nós vamos conferir com o alerta é da Débora Cruz. No Brasil, os ataques cibernéticos aumentaram 67% no segundo trimestre de 2024. O dado foi apresentado durante o webinar Seguro Cibernético, Tipos de Riscos e Soluções de Seguros, realizado pela FENSEG, a Federação Nacional de Seguros Gerais. De acordo com Daniela Pereira, da consultoria Security Scorecard, apesar do Brasil estar bem posicionado em termos de cibersegurança na América Latina, foi o terceiro mais afetado por ataques de ransomware em 2023. As empresas, elas não têm que olhar mais para a segurança cibernética como algo que eles vão pensar no futuro. Nós já temos esse alvo. E quando a gente pensa em cenário mundial, nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que tem uma maturidade fortíssima de segurança. Então, só para que vocês vejam aqui o quão exponencial foi o crescimento desse cenário. E como eu comentei, a gente não está nem olhando ainda os riscos atribuídos à questão de inteligência artificial. Mas o ataque mais forte hoje que a gente sofre são os ataques de ransomware. Além de phishing e engenharia social que se utiliza dos usuários. Então, a segurança da informação nas organizações, ela não se deve limitar a estas organizações. Segurança da informação é uma coisa que a gente tem que levar até para as nossas casas, para as nossas famílias, né? João Fontes, coordenador da Subcomissão de Linhas Financeiras da FENSEG, destacou o crescimento expressivo do setor de seguros cibernéticos no Brasil. Em 5 anos, o mercado saltou de 21 milhões de reais para 205 milhões de reais em 2023, com o número de seguradoras ativas no setor chegando a 10. Até hoje, o mercado brasileiro movimentou quase 700 milhões de reais de prêmios e tem uma sinistralidade aí de 36%. Então, uma sinistralidade controlada no período de 2019 a julho de 2024. Eu acho que, só como comparação, o mercado de D&O nesse mesmo período tem em torno de 10 bilhões aí de prêmios emitidos, se eu não me engano. Então, o que mostra que tem ainda muito espaço para crescimento. Durante o evento, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, reforçou a importância das melhores práticas de cibersegurança para garantir que as empresas sejam seguráveis. Para mais conteúdos como esse, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Débora Cruz. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco,
STF derruba a lei goiana que criminalizava incêndios em áreas protegidas. Mega Sena, prêmio acumula e sobe para 51 milhões de reais. E claro, também espaço para as nossas notícias locais do final de semana. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 21 de outubro, início de semana. Olha, a Caixa Econômica Federal começou a pagar a parcela de outubro do novo Bolsa Família. Receberam na sexta-feira os beneficiários com o número de inscrição social NIS de final 1. Os beneficiários do Rio Grande do Sul recebem o pagamento na sexta-feira, independentemente do NIS. O pagamento unificado vai beneficiar cerca de 620 mil moradores do estado. Moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública em outros estados também receberam o Bolsa Família na sexta-feira, independentemente do NIS. O valor mínimo corresponde a R$600, além do benefício mínimo ao pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$150 a famílias com crianças de até 6 anos. Hoje, segunda-feira, continua o pagamento para os beneficiários com NIS final 2. Ninguém acertou as 6 dezenas do sorteio 2.777 da Mega Sena. Os números sorteados neste sábado foram 8, 10, 23, 34, 36 e 50. O prêmio principal estava estimado em quase 42 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa do prêmio principal para o próximo sorteio subiu para 51 milhões de reais. Apesar de ninguém acertar as 6 dezenas, 90 apostas acertaram a quina e vão levar cada uma R$48.723,85. Outros 6.537 apostadores acertaram 4 números e vão receber R$958 cada um. Próximo concurso da Mega Sena será nesta terça-feira, dia 22. Aeroporto de Porto Alegre volta a receber voos após 5 meses. René Almeida é quem nos traz essa boa notícia. 45 minutos da manhã desta sexta-feira, o simples pouso de um avião simbolizou mais um grande passo na retomada do estado do Rio Grande do Sul. A aeronave da Força Aérea Brasileira, trazendo os ministros de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, foi a primeira a pousar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, após as enchentes de maio. O local estava fechado desde 3 de maio e chegou a registrar 70 centímetros de água na pista e no primeiro andar. O ministro Paulo Pimenta celebrou mais um passo importante na reconstrução do estado gaúcho. A reabertura deste aeroporto marca o recomeço. O estado que enfrentou a sua maior tragédia vai sair desta tragédia mais forte e melhor do que era. Nós só não teremos condições de devolver às famílias gaúchas e gaúchas as vidas que foram perdidas. Mas tudo mais que for reconstruído vai ser reconstruído melhor. Este aeroporto será reinaugurado, ele tem uma pista melhor, ele é mais moderno, ele é um aeroporto ainda melhor do que era. O ministro Silvio Costa Filho destacou a importância que o aeroporto tem para o turismo de lazer e de negócios no estado e falou do cronograma de reabertura. Conseguimos viabilizar já um crédito na ordem de 426 milhões de reais que foi validado pelo presidente Lula. Desses recursos, 49 já estão em conta da própria concessionária para acelerar o plano de investimentos aqui do aeroporto. A gente retoma hoje 70% da capacidade do aeroporto, 128 voos semanais, 1.730 metros de pista e até dezembro vamos fazer a retomada da segunda etapa no dia 16 de dezembro. Vamos inaugurar 100% do aeroporto com a sua totalidade, voltando à capacidade inicial.
Na cerimônia simbólica de reabertura nesta sexta, um dos funcionários do aeroporto detalhou como foram os trabalhos de reconstrução do local. Mas foram dias assim bem tensos, né? Porque além de você ver a água do lado externo do aeroporto, nós tínhamos no primeiro piso ali aproximadamente quase 70, 80 centímetros de água. Então você olhava para o térreo do aeroporto, via aquele aeroporto inundado, literalmente, né? E então foi assim, momentos difíceis emocionalmente, mas o que eu falei também no discurso, o mais importante foi um cuidando do outro para poder manter essa bandeira que é o nosso aeroporto aberta e de forma unida, né? Com essa questão de a gente estar hoje aqui podendo celebrar a retomada do aeroporto. Na segunda-feira, dia 21, primeiro dia de operação, entre pousos e decolagens, serão 71 voos comerciais, com previsão de movimentação de 9.000 passageiros. Nos primeiros meses, o aeroporto funcionará das 8 da manhã às 10 horas da noite. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h36. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, invalidar parte da Lei Estadual de número 22.978, que instituía o crime de incêndio em florestas, matas e vegetações durante situações de emergência ambiental ou calamidade. A decisão ocorreu no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.712, encerrado no dia 11. A lei, publicada no dia 6 de setembro, foi questionada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que argumentou que os estados não têm competência para criar tipos penais. Segundo ele, essa matéria é reservada exclusivamente à União, conforme a Constituição Federal. Durante o julgamento, o relator afastou a alegação do governo goiano de que a norma era um espelhamento da legislação federal. Mendes ressaltou que a lei de Goiás estabelecia penas mais severas, com a prisão de 4 a 7 anos, superior às previstas no Código Penal e na Lei dos Crimes Ambientais. O ministro também observou que as condutas descritas na lei goiana eram distintas das previstas na legislação federal. Essa distinção reforçou a conclusão de que a norma extrapolava os limites da competência estadual e, assim, a decisão do STF se alinha à proteção da legalidade e à hierarquia das normas jurídicas. Com um golaço de Hulk no final da partida, o Galo empatou com o Vasco em 1-1 e garantiu o seu lugar na grande decisão da Copa do Brasil. Em São Januário, o Atlético Mineiro precisava apenas do empate para se classificar, após vencer o Cruz Maltino de virada por 2-1 no jogo de ida do duelo na Arena MRV. O Galo agora enfrenta o Flamengo na final da Copa do Brasil. E no estádio Beira-Rio, o Internacional bateu o Grêmio por 1-0 em clássico gaúcho válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Borré, o Colorado bateu o rival do estado e chegou aos 49 pontos. A vitória fez com que o Inter permanecesse no G6 do Brasileirão, que garante acesso à pré-Libertadores. Já o Grêmio segue na 12ª posição com 35 pontos e ainda corre riscos na parte de baixo da tabela. E desde o anúncio oficial da sua aposentadoria, o mundo do tênis tem seguido ainda mais de perto os últimos passos de Rafael Nadal. Neste sábado, o espanhol teve o que provavelmente foi o seu último confronto com um dos seus maiores adversários, Novak Djokovic. E a partida válida pelo Six Kings Slam terminou com a vitória do sérvio no sábado. Em Riad, Djoko e Nadal protagonizaram mais um capítulo de uma das maiores rivalidades da história do tênis. Foram 60 confrontos oficiais entre os dois gigantes, sendo 29 finais e 18 duelos em torneios do Grand Slam. Desde o primeiro encontro, nas quartas de final de Roland Garros em 2006, os dois se enfrentaram em todo tipo de piso, com o sérvio levando ligeira vantagem no retrospecto geral. 31 vitórias contra 29 de Nadal. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39. O mercado físico do boi gordo voltou a se deparar com preços mais altos na sexta-feira, com destaque para o movimento deflagrado no centro-norte brasileiro. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná passaram a conviver com movimentação mais tímida de alta. O que se evidencia é uma redução do diferencial de base, considerando que os estados citados já operam na faixa de R$300 arroba há mais tempo. As escalas de abate permanecem encurtadas, em um ambiente ainda pautado por forte demanda, com exportações caminhando a passos largos para um recorde de embarques na atual temporada,
Foi o que disse o analista Fernando Henrique Iglesias. O mercado atacadista ainda se depara com preços firmes. O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade do movimento de alta no curto prazo, mesmo que isso ocorra de maneira moderada. O mercado atacadista ainda se depara com preços firmes. O ambiente de negócios sugere por este movimento, como foi dito.